senhor pudesse explanar um pouquinho sobre os desencarnes coletivos. Obrigado. Nós não comentamos isso. É interessante que nós não combinamos. Então, vou responder a pergunta exatamente falando a respeito daquilo que seria a estrutura do nosso campo de análise, que é exatamente os desencarnes coletivos, né? É interessante esta colocação dela, porque ficou exatamente nesse campo. Aqui está uma fissura, desta que é a plataforma da Terra, naquela chamada estrutura onde se apoia o orbe, não é? Existe uma fissura. Aqui nós vamos encontrar as placas tectônicas. São placas. Uma placa tem uma fissura aqui, e essa tem uma fissura. Ela não é totalmente plana. Assim, quando você faz um acimentado, que está lindo, daqui uns dias ele começa a aparecer umas trincas. Tá? Essas trincas, isto para responder a pergunta, hein? Funcionam exatamente assim. Aqui nós temos a movimentação dessas placas tectônicas, e quando essas placas tectônicas se movimentam, produzem, se estiver, portanto, na estrutura oceânica, produz uma movimentação imensa, e ondas colossais começam a se projetar e se encaminham, óbvio, para aquilo que seria a área do território, na qual se dá a abrangência deste momento. Aí nós vamos encontrar a formação exatamente do tsunami, que é esse ponto de acomodação das placas tectônicas. Tal ponto que quando surge esse momento, tá? A onda aumenta de volume e, como ela aumenta de volume, parte da água é projetada para essa movimentação. Depois volta em ondas colossais em razão daquela movimentação inicial. O que nós temos, portanto, aqui foi no livro desenvolvido por Manuel Filomeno de Miranda, foi exatamente este momento em que nós tivemos, em 2004, a estrutura da Tailândia e tantas outras da Indonésia, e nada acontece sem os alicerces da causalidade. Na questão 728, o Espírito diz: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. O que talvez as pessoas não sabem é que os espíritos preparam uma atividade de socorro em massa, a fim de acender luz e mapear socorro especializado àqueles espíritos que estão em processo de desencarne no conteúdo coletivo. Espíritos nobres acercaram-se da região no começo de dezembro, a fim de organizarem adredemente, antecipadamente ao momento, comunidades transitórias para receberem os que desencarnariam em aflição no terrível futuro evento sísmico. Terrível futuro evento sísmico. Tudo programado. O livro se destina exatamente para que nós tenhamos o suporte da prece quando acontece uma situação nessa, na qual você esteja engajado. Você tem que entrar na faixa. Na faixa do quê? Na faixa espiritual. Por isso que é importante já estar acostumado a ela.
já está vivenciando-a. A faixa pode ser imediata. A qualquer momento você pode entrar na faixa. Minha sobrinha, linda como uma manhã de primavera, a sobrinha neta, filha da sobrinha, ela estava em São Paulo. E ela tem um traço assim, ariano, olhos claros, azulíneos, né? Uma tez muito clara, loira, linda. E apareceu um cidadão, um assalto, uma faca imensa, passa o celular. E ela, naquele momento, ela disse assim, o celular? Passa logo. Seu assaltante, eu posso tirar o chip? Tira logo, tira logo. Obrigado, seu assaltante. E entregou, tirou o chip e entregou. Resistiu? Não. Agrediu? Não. Se perturbou? Não. Quando aconteceu, ela falou assim, bom, a gente tem que entrar em empréstimo, mas o chip faz tanta falta. Eu vou pedir para ele o chip. A forma como ela pediu foi enternecedora e quebrou o vínculo agressivo. Portanto, você tem que estar na faixa, onde quer que esteja, mesmo no acidente coletivo. Por quê? Porque tem espíritos que estão se acercando para o socorro. Isso é importante. Muito bem. Respondendo à questão, socorro aos espíritos desencarnados na região do tsunami. Tá? Que é porque o que ocorre. Questão 738 do Livro dos Espíritos. Mas nesses flagelos, prestem atenção. Nesses flagelos, o homem de bem sucumbe como o perverso? Isso é justo. Olha o tamanho da onda. Se esta onda vai envolver esta comunidade, quantos espíritos já programados para desencarnar estão programados? Mas não pode ocorrer que um ou outro esteja ali? Daí a pergunta de Kardec. A pergunta de Kardec é exatamente sobre isso. Desencarne coletivo. Isso é justo? E desenvolvendo a resposta, eu destaquei o ponto mais importante. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas souberem suportá-los sem murmurar. Souberem suportá-los sem murmurar. Porque você é filho do Altíssimo. Você está num processo reencarnatório. Quando alguém fala, parabéns para você que você fez aniversário, não é o corpo quem faz aniversário. O aniversário é do seu tempo de passagem na Terra. Fiz 60 anos, para lembrar. Meu Deus, fiz 60 anos. Eu já fiz 66. Ó Senhor, será que deu tempo? Esta é a pergunta. De fazer a programação. Então, toda vez que alguém fala assim, parabéns, você fala assim, meu Deus, parabéns, será que eu estou fazendo a programação? Não é aniversário. Ai, ele está de nível. Ai, que coisa linda. É, lindo de um lado, de outro, estou cumprindo a programação? Pode ser que você esteja engajado no meio, mas vai ter uma bela compensação. Porque a pergunta de Kardec é inteiramente pertinente aos desencarnes coletivos. Inteiramente pertinente. Mas e a programação? 99,9% está tudo programado. Mas pode acontecer. Não pode acontecer? A primeira onda avassaladora ceifara mais de 150 mil vidas neste
ponto que o Manuel Filomeno de Miranda está dizendo, naquele ponto, aquela onda, a primeira 150 mil, porque quando ela vai, ela destrói, e quando ela não destrói tudo, na volta destrói por amassamento, por destruição, dilaceramento dos vários objetos e navios e carros que vêm, pedaços de construção que vêm destruindo as pessoas. Nesse quadro, nós poderemos dizer, bom, tem mortes? Sim, mortes, muitas mortes. E assistência espiritual? Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte, chamando-nos a atenção as fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados, que nem sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. É interessante considerar que a maioria não dá consistência à reencarnação, à desencarnação. As pessoas desencarnam e continuam vivas. Por isso que eu falo aqui antecipadamente, se alguém quiser namorar uma pessoa viúva ou viúva, peça primeiro autorização. Porque é um complicador. Eu não vou falar o nome, mas um policial, na cidade de Estrela do Oeste, se casou com uma viúva. E ele era sensível. E ele começou a ter problemas. E no passar do tempo, eis que ele vê a perturbação própria do próprio espírito perturbando a situação. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? E no ápice do desequilíbrio, ele era policial militar, eu que atendi a ocorrência naquela época, ele pegou o revólver e começou a atirar te mataram mal, agora eu vou te matar. Tentando matar a sombra. O que aconteceu? Foi internado no hospital da PM, lá no hospital dos PMs, da Cruz, lá, Cruz Azul. Foi internado e ficou um bom tempo na área da psiquiatria. Os espíritos continuam exatamente no processo se estão encarcerados. Se estão libertos, André Luiz, livro Libertação, Fábio conversando com a esposa, oh, Mercedes, você ainda é tão nova. Quando eu desencarnar, após me reequilibrar, eu volto para que possamos encontrar alguém que possa me substituir para educar os filhos ainda tão jovens, tão pequenos, e você ainda tão jovem, não ficar em solidade. Dá para fazer? Dá para fazer isso? Não dá para responder. Dá para fazer? É difícil. Porque nós ficamos presos. A maioria não tinha dado conta que tinha desencarnado. Plano trevoso. O que eles fazem? Sintonia com os espíritos de vida espiritual inferior. É comum isso. Às vezes entra um espírito aqui no ambiente que é alcoólatra. Então ele entra assim. Suponhamos que aqui é a porta de entrada. Ele... Aí ele vai sugar o que ele tem alguma coisa em comum. Entendeu? É sintonia. Você pode enganar o povo, mas o mundo espiritual você não engana, porque exala da tua aura aquela estrutura. Por isso que é bom ter vida sem vícios. Ó, jovem lindo, se possível viver sem vícios, jovem lindo. Aquele que era o meu referencial sumiu, desencarnou. Até o nosso Divaldo Pereira Franco falou assim, eu não gosto do intervalo, porque na maioria desmaterializam-se espíritos encarnados. Mas identificação espiritual.
pelo que você é na realidade, não aquilo que você demonstra ser. Exaurir-lhe as forças vivas para apressar a decomposição. Por que tem que apressar a decomposição? Para sugar as energias ainda latentes no corpo para se alimentar delas. Essa é a intenção dos espíritos trevosos, para buscar aquelas estruturas ainda vivas de materialidade. Por isso que quando desencarna alguém, sendo espírito, você faz a prece, pedindo luz e tal. Quando você está fazendo a prece, vocês estão tirando, desfazendo as últimas fibras vivas materiais do corpo, a fim de que, ao chegar no cemitério, não haja nenhuma força atrativa aos espíritos negativos. Coisa linda, André Luiz. Arrastá-los para regiões de trevas, para serviços e explorações mentais. Plano divino. Indução ao sono através de fluidos. Transferência aos setores de auxílio e remoção às futuras comunidades espirituais. Quando desencarna alguém, o que você tem que fazer? Prece. Nós temos que treinar a desencarnação. Suponhamos que eu chego num local, meu filho, belo, muito belo, lindo, meu filho é lindo. E ele está ali caído, desencarnando ou já acabou de desencarnar. O que eu tenho que fazer? Não, Senhor, onde ele estiver, que eu possa envolvê-lo e ele receba o quê? Vibrações de amor. Agora mudou de endereço, não está mais no corpo, está no mundo espiritual. Não é hora de desespero, é hora de auxílio. Desespero? Por que desespero? Nós temos que nos envolver com os espíritos, não com os corpos, que são condutores de vermes que destroem. É interessante, nós já trazemos os lacraus da morte. Basta não ter mais vida, eles começam a corroer o corpito, que é o nosso asilo. Então nós temos que namorar, é até complicado, porque se você for treinar que é espírito, você tem que avisar para o povo, senão eles te internam. Aí você fala assim, bom, deixa eu ir na geladeira tomar um copo de água, porque o meu corpo está com sede. Vou me endereçar ao banho para lavar o meu corpo. Meu Deus, pirou. Eu não vou me lavar, é o corpo. Se eu lavar, eu sou espírito, não preciso de lavagem. Está claro. Mas se você falar isso, eu agradeço, alma querida, que aparece para namorar-me. Espero que você goste do meu corpo. Aí a pessoa fala assim, nunca mais volta. Essa mulher é louca. Não é verdade? Mas é espírito que você namora, não é corpo. Aliás, quem namora corpo nunca mais volta. Se o corpo quebrar, a pessoa larga. Namorou o corpo. Eu estou namorando uma pessoa muito bonita. Eu já vi isso. A pessoa teve um acidente e ele acabou o namoro, porque tinha acabado de namorar corpo, não espírito. Auxílio libertador a cada espírito desencarnante, em maioria, em sofrimento pavoroso. O que vocês estão ouvindo aqui? Cada espírito. Cada espírito. Todos recebem tratamento pessoal. Por quê? Por uma questão muito simples. Para cada um vivente na Terra, 4 no mundo espiritual. Tem gente sobrando lá em cima, gente. E aliás, está sendo difícil reencarnar, porque agora o pessoal só quer 1. Ou 2. Adotivo? Nem pensar. Então, nesse caso, está sempre sobrando, muito espírito lá. Então tem muita gente boa para dar socorro. Corpos. Conseguimos esgarçar as ataduras energéticas entre espírito e matéria, por fim acalmou-se, deixando-se conduzir enquanto chorava comovedoramente, lamentando o acontecimento da desencarnação em que se dava conta. Esgarçar ataduras energéticas? Será que alguém vai ter que esgarçar
as ataduras energéticas? Ou será que você não pode fazer como no livro de André Luiz, Libertação, Missionários da Luz, em que a própria pessoa faz, o próprio espírito de Adelaide faz o processo de desencarnação, o próprio espírito autoliberta-se. Que coisa linda. Os espíritos cortam os cordões de prata. Ela se autoliberta. Não é lindo isso? Adelaide. Não é? É possível? É possível. Aspecto dos vampiros espirituais. Produziam uivos arrepiantes naqueles sítios, procurando pessoas ligadas à materialidade. Formas lupinas vitimados pela zoantropia e pela licantropia. Quer dizer, eles traziam corpo de animais ou de lobos famintos. Né? Aspectos repelantes e horrendos. A baba era pegajosa de bocas escancaradas. Os olhos eram brilhantes à procura de cadáveres. Eis que os espíritos desdobram uma rede de fios luminosos e de ampla proporção, atirando-a com habilidade sobre o monturo fétido. Página 60. É a luz. Às vezes, conversando com algum espírito, você assim, mas eu estou com medo. Eu vou sair daqui, eles vão me pegar. Eu falei, escuta, nós podemos pedir aos espíritos superiores te levar para um lugar muito belo, uma colônia espiritual onde tem a luz, mas eles vão me pegar. Eu falei, a gente brinca, né? Porque tem que conversar com o espírito brincando, e às vezes falando assim, de maneira simples. Aí a gente fala, você já viu um espírito de treva procurar alguém na luz? Falou, na luz eles não veem. Então é para a luz que você vai. Espírito de treva não procura ninguém da luz, porque da luz ele foge. Portanto, buscar a luz no interior para que as trevas não te apanhem. Isso é importante. Né? Quando as criaturas humanas considerarem a força do pensamento que procede do ser que são, haverá mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar às conquistas relevantes da imortalidade triunfante. Gente, vamos procurar o pensamento que possa dar um comportamento moral e social. Isso é o mais importante. Manifestação de bem-estar para descanso. Agora, tem gente que quer ficar no bem-estar. Está com 45, agora eu aposentei, quero ficar até 90 anos pensando assim. O que é isso? Isso é loucura. Você vai descansar de quê? Se o processo evolutivo é incansável, você vai entrar em processo de estacionamento. Tem uma história do Divaldo, cômica se não fosse sério. Ele foi visitar um pessoal muito rico. Falou, Divaldo, senta aqui nessa cadeira, deram uma cadeira de descanso, aquela do papai e tal, sei lá. Aí ele entrou, a cadeira fez assim. Aí ele ficou lá, preso na cadeira, porque era tão conforto que ele estava no ar. Aí o pessoal, agora vamos lá tomar o leitinho da fazenda, o pudim, o quindim. Vamos, Divaldo. E ele... Aí ele falou assim, me tirem daqui, pelo amor de Deus. Porque a cadeira tinha absorvido o Divaldo. Tem gente que entra numa cadeira dessa. Vocês querem ver? Esse pessoal que gosta dessas cadeiras, quando vai assistir palestra, 10 minutos eles já ficam em slow motion. Dali a pouco... Aí, tem uns que se não dá eles roncam. Porque não pensam, não agem com nada em termos de projeção. A tendência é entrar nesse mundo do aniquilamento. Tarefa de educação das novas gerações, moldar novos hábitos de convivência e comunicação. Você tem que mudar, inovar, criar, ativar-se. Nada de projeção negativa, desenvolvimento das forças vivas do bem, para que você saia do processo inibitório. Olha a onda, meu Deus.
E esse fator aqui no livro é muito interessante. Às vezes a gente fala assim, mas que pena, desencarnou pessoas tão jovens. Mas qual é a natureza moral de muitas vítimas que foram? Já está limpando o processo do mundo de regeneração. Qual que era o estágio moral deles? Muitos turistas nórdicos e americanos à procura dos prazeres do corpo. Porque era um ambiente inteiro, a Tailândia, um ambiente inteiramente sensual. Iam lá buscar as licenças morais, facilidades morais, sexuais, na busca da licenciosidade, prostituição de meninos e meninas, comprados para o prazer, psicosfera doentia gerada por muitos anos. Muitos desencarnaram muito mal. Tem no livro a história de um jovem lindo, maravilhosamente lindo, mas envolvido nessas faixas. E estava jugulado por entidades pérfidas no comércio nefando do sexo. E ao desencarnar, eles engolfaram-no, levando-o embora. E para nós, essa é o menino que a gente queria para genro. Leva também a massa perturbadora que envolve. Porque a gente dá muito valor à forma, mas não à estrutura espiritual. Esse é o nosso claudicante erro, né? Monturos, sim, isso para atender a sua pergunta, né? Graves enfermidades psíquicas e emocionais. Você tem gravidade psíquica e emocional? Cure agora. Vou dar uma dica boa para quem tem enfermidade psíquica e emocional. Pratique a caridade. Ela é ótima. É um elemento fantástico para eliminar seus problemas. Tem gente que tem problema. Tem gente que, meu marido me deixou, eu fico deprê agora. Deixou. Não sabe que ele perdeu. Agora vai ficar linda, bela, maravilhosa. E vai continuar a vida. Agora em carreira solo. Mas tudo bem. Continua o processo evolutivo na Terra. Agora, tem pessoas que entregam o seu mundo nas mãos de alguém, para alguém direcionar. Isso é loucura, jamais em tempo algum. Porque se a pessoa deixar esse destino em mãos inábeis, vai ficar sem poder chorar quando cair na realidade da vida. Corpos perispirituais em péssimo estado, por causa dos campos vibratórios perturbadores, doenças que os fizeram desencarnar, úlceras pútridas, deformações e amputações, permaneciam embetados e enlouquecidos depois do mundo terreno, já no mundo espiritual. Por quê? Porque estavam presos ao catre do sofrimento e da dor. Tem pessoas assim, aparentemente lindas, mas inteiramente envolvidas no campo da perturbação. Mais desencarnes, para responder, né? Cada criatura é um ser especial, verdadeiro universo a descobrir, desconhecido por ela própria. Cada desencarnação é especial, típica de cada indivíduo, porque caracterizada pela sua realidade pessoal. Você tem um perfil, um chip. Você tem um chip. E ele corresponde ao que você é, mesmo na desencarnação, principalmente. Transferidos coletivamente para o mundo espiritual, sem perceberem os demais, que foram recambiados juntos, cada qual permanecia prisioneiro das suas sombras e encantamentos. Como faz bem o conhecimento da doutrina. E aqui, está preparado para a vida maior? Está pronto? Reflexão diária. Eu passo pela vida, não sou da vida. Estou apenas e tão somente fazendo um curso. É interessante. Quando você termina o curso, você fala assim, ainda bem que eu terminei o curso. Só que o curso na Terra é o único que o curso mata o estudante depois que ele cola grau. É interessante. Você termina o curso, pronto. Perdeu o corpo. Está límpido, lindo, livre, leve e solto no mundo espiritual. Continua com a sua individualidade, com a sua potencialidade,
com seus potenciais, todos eles. Isso a gente precisa estar preparado para isso. Preparação em espera da desencarnação com alegria pelo período de aprendizado e provas na escola da Terra. Isso é importante, muito importante. Obsessões. Obsessão que se iniciara durante a vigiliatura carnal, prosseguindo além da morte, sem nenhuma alteração da parte do perseguidor inclemente. Há pessoas que falam assim, a obsessão sempre apresenta angulações que nos surpreendem em razão das organizações mentais e espirituais de cada criatura, variando, portanto, de indivíduo para indivíduo. Chegou uma pessoa na nossa casa que estava com um processo obsessivo muito grande pelo álcool. Aí eu falei assim, mas ele não está obsediado. Ele não está obsediado. Não está. Eu falei, não é obsediado. Ele traz os parceiros. Os companheiros. Você não fala, ô companheiro. Eles não estão perseguindo ninguém, eles vão lá só para tomar. Porque eles não podem tomar, ir na Casa Grande e cair lá na pinga. Não, é outro estado. Por isso que quando a pessoa bebe alguma coisa, ele fala assim, deixa eu pôr pro santo. Quem está do lado fazendo, não joga fora não, joga dentro, porque aí eu abraço mais e pego o meu. É esse o processo. Então não é obsediado, é parceiro, companheiro. Você faz aquilo porque gosta. Onde está o teu tesouro, estará aí o teu coração. É parceiro. E agora, plano de ação. Não sei se eu respondi. Era isso? Nós tivemos uma comunicação no nosso grupo num trabalho mediúnico. E a entidade deu uma comunicação, um sofrimento muito grande. Os espíritos levaram lá. Sofrimento inenarrável. E ele dizendo, onde está meu filho? Onde está meu filho? Onde está meu filho? A mulher, a esposa, não poderia desencarnar, não estava programada. E num dia do famoso campo do tsunami, ela tinha ido no continente para visitar e fotografar igrejas. Não tinha nada a ver. E o pai estava com o filho pequeno tomando banho de mar. Eu só vi uma onda, não era onda, era um novo oceano em cima de nós. Essa foi a colocação dele. Onde está o meu filho? Aí vocês vão falar assim, mas que coisa, que tragédia. Ai, aí passe, tá, envolvimento. E aí deu a comunicação. Ele está lá, mudou de lugar. O meu referência. Aí, acalmou, tranquilizou. Ele encontrou o filho, chorou. Aí ele explica, equilibrado. Comandante de um navio. Furtaram um diamante. Meu Deus, é meu filho, mas não pode ser meu filho. Meu filho vai ser condenado por mim. Pegou um desafeto que tinha lá entre os mordomos e colocou num processo sindicante como sendo o autor. E já decretou a morte e ser lançado vivo, embalado nas águas oceânicas. Quando isso? 1600 e não sei quando. Nós estamos em 2004, voltam os personagens. E eles foram tragados pela água. Cada um segundo as suas obras. Pode ter algum outro, sim, mas será recompensado. Por que Alcione? Por que eles têm que voltar a viver na Terra? Não possui vínculos anteriores com vidas perturbadoras. Não há espírito que fala assim, eu te conheço. Processo de doação sem impedimentos morais e espirituais. Não tem vínculos. São bons. Não há sintonias com espíritos comprometidos com o mal.
fazem por amor a missão do bem adquirido em outros planos, só com uma diferença de capela. Alcione continua linda, maravilhosa, não tem nenhuma alteração de modificação espiritual. Eles foram convidados por Jesus, com o diretor espiritual, que é da comunidade dos Espíritos Puros, a pedido de Jesus, que agora que entra na psicosfera, exatamente fluídica espiritual e também dos fótons do próprio planeta Alcione, que se convalidasse não só a influência dos fótons, mas também a influência dos espíritos de Alcione. E já estão reencarnando, o que é lindo. E no livro tem uma expressão exatamente dessa, que é linda a expressão. Desprendidos os exemplos silenciam os maus. E eles virão para ocupar todas as atividades humanas em todas as áreas do pensamento. Médicos, engenheiros, políticos, administradores, professores, eles vão mudar. Mudar a estrutura da educação, mudar a estrutura da saúde, mudar a estrutura do saneamento. Eles vão trazer ideias maravilhosas com a apurada estrutura moral que vai influenciar todas as pessoas. E como eles estão em nível muito superior do pensamento, serão líderes, serão condutores e serão os chefes, serão os mega empresários, porque eles estarão na ordem do grande pensamento e passarão em qualquer universidade sem QI, sem quem indica. Porque eles vão assumir as direções em todos os corredores humanos da economia e assim por diante. E nós vamos ter, portanto, uma nova era, a era da luz, não só dos fótons, mas também desses personagens que, junto com os que vão reencarnar, Sócrates, Madre Teresa de Calcutá, que é Maria Madalena, e tantos outros, nós teremos um ambiente inteiramente balsâmico e sadio. E aos poucos, os companheiros infelizes que já estão tendo reencarnações e vão ter outras reencarnações, como oportunidade de reconsiderarem seus passos, serão retirados lentamente. E nós vamos ter um mundo de paz, de alegria e de concórdia. É por isso que o programa de regeneração está sendo apresentado nas comunidades espirituais, não da Terra, de todo o orbe. Para dizer, na Terra está tendo uma renovação. Muitos espíritos, segundo o livro, vieram de outras comunidades espíritas para atender as vítimas do tsunami. De outras comunidades, não da Terra, para auxiliar os companheiros da Terra em recepcionar os espíritos que vieram em morte coletiva. Isso tudo para te responder, tá? Eu antecipadamente sabia que você ia perguntar, então já preparei tudo, né? É interessante essa colocação. Os espíritos apresentam o programa nas instituições espíritas sérias, convocando todos na divulgação. Porque quando eu li isso, eu me emocionei. A gente é convidado para ir para tantos lugares, então a gente oferece a oportunidade de conversarmos sobre transição, para que todos nós possamos ter esses conhecimentos. Expositores dedicados, não é o meu caso, que a gente é muito pequenino, né? E médiuns sinceros estão convocados para esses estudos. É a pequena participação na área da minha influência que eu posso fazer, no sentido de que alguém aqui da plateia possa não ter preocupação com o fim do mundo, mas sim com o fim de suas perturbações comportamentais. Elas que vão te levar ao fim do mundo de convivência no mundo terra. Será desencadeada uma ação internacional no planeta através das pessoas sérias para a contribuição psíquica e moral ao mundo novo.
porque durante o sono sua alma vai em busca de um bem sempre eterno. E quando desperto, trago um pouco de céu e de inferno. Quando você adormece, você sempre quer uma colônia para visitar, mas de vez em quando se acorda corrido e cansado, ofegante, porque quando adormeço, a minha alma vai em busca de um bem sempre eterno. Quando desperto, trago um pouco de céu e de inferno. Por causa das nossas tendências, que lá no mundo espiritual também estão presentes. Mas durante o sono, quantos divulgadores estão engajados em cursos para divulgarem a nova era? Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao insulamento, à morte. Alguém quer se candidatar nesse curso infeliz de morte e insulamento? Então vamos à luta, vamos ao movimento, vamos à participação efetiva. Não é esse processo de espírito assim, café com leite. Espírito assim, mais ou menos. E você já fala assim, você é espírito? Não, espírito... eu não me considero espírita. Eu considero-me um estudante do espiritismo. Que nada, você tem que ter coragem da fé. Sou espírita. Onde quer que eu esteja, sou espírita. Por exemplo, meus alunos sabem que eu sou espírita. Meus alunos acessam a internet. Ô professor, eu vi lá um negócio tal. E o comportamento do professor com os alunos e com as alunas tem que ser retilíneo, porque é espírita, aqui, ali, alhures. Tem gente que fala assim, você foi lá na empresa tal, por que você não me procurou que daria um atendimento? Você não falou que era espírita? Precisa falar que é espírita? Ou será que você não trata todo mundo como espírita? Porque são seres humanos, semelhantes do coração. Por que essa dualidade? O bem não se detém ante qualquer tipo de fronteira, limite, preconceito, porque é emanação divina para a edificação da vida. O bem, cultivar o bem, manifestar o bem, materializar o bem, viver o bem. Participaríamos de atividades de selecionamento de casais para receber como filhos os visitantes do mais além, de modo que lhes fosse possível alcançar as metas superiores que anelavam, iniciando o ciclo de renascimentos do mundo terrestre, até quando estivessem colocadas as balizas na era da regeneração. O que aconteceu no mundo espiritual? Uma mega reunião, como megas reuniões estão sendo feitas, não só naquela época, para que os espíritos de Alcione pudessem conhecer os seus pais e ser apresentados a eles. Os pais no mundo espiritual. Olha que coisa linda. Você, durante o sono, vou receber o meu filho. O próximo filho é de Alcione. Aí o filho vem falar. E nesse encontro, um dos momentos belos do livro, que vale a pena ler, é quando um espírito que vai influenciar a saúde, como um médico de alta potencialidade, é escolhido, ou escolhe, ou é escolhido pela orientação dos mentores, um casal muito pobre. Um casal espírita, muito pobre. Eles gastaram muito na terra no passado, estão agora num tugúrio, num bairro longe, eles vão lá para o centro, lá no centro eles se conheceram. E está lá a casinha humilde, simples, e o ponto de maior emoção é quando o espírito conhece os pais. E outro ponto de maior emoção é que o espírito, antes de entrar na estrutura da reencarnação, beija o pai, beija a mãe e diz: eu volto à terra, vou ter a minha atividade na terra, mas quando eu conseguir a profissionalização, eu vou dar uma qualidade melhor
aos meus pais, pela vida de dificuldades que vocês passam, pelas vicissitudes que vocês enfrentam. Ao receber-me como preito de gratidão, eu vou emoldurar as suas vidas em um conforto um pouquinho melhor, para que a velhice seja o manto da paz. E ele reencarna. É lindo. Espírito de Alcione, né? Envolvendo os pais da terra. É certo que outras caravanas já vindas visitando a terra com o mesmo objetivo, desde os anos da década de 70 e 80, estão chegando, tomando as providências compatíveis para as reencarnações valiosas. Já estão chegando as promoções para que nós possamos buscar a luz e a renovação. E o alerta aos espíritos de Alcione. Estais acostumados com a harmonia do mundo em que habitais, onde não mais existem o sofrimento, nem o desespero, o crime, nem a hediondez. Nas horas de repouso físico, quando estiverem na terra, volvereis à nossa esfera de ação, onde sereis reconfortados e encorajados ao prosseguimento missionário. Que coisa maravilhosa. Missão dos pais: educai-os no culto dos deveres, da responsabilidade, do amor, do conhecimento, a fim de que disponham dos instrumentos próprios para os enfrentamentos até o momento da vitória. Como nós estamos educando os nossos filhos? Se desenham no DNA as necessidades evolutivas de cada ser. Não obstante, é sempre o espírito que seleciona o espermatozoide mais compatível com os seus propósitos evolutivos. É destaque, não é? André Luiz e a projeção da estrutura dos novos espíritos de Alcione, com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo, na matéria, no espaço e no tempo, os meandros do seu próprio destino. Isso está em evolução em 2 mundos. Por isso que nós podemos fazer o destino. Nós podemos fazer uma moldura superior aos nossos filhos. Basta que evitemos vícios, hábitos infelizes, perturbadores, para dar um lastro de reencarnação mais segura a eles. Todo mundo, isso está num congresso sobre meio ambiente. Nós tiramos essa frase de um congresso. Todo mundo está pensando em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Mas com os filhos de Alcione e com os filhos do nosso passado, olha o ideal. Quando é que se pensará em deixar filhos melhores para o nosso planeta? E os filhos melhores bebem do nosso exemplo, da nossa vivenciação. Por que filhos bebem? Porque pais bebem. Por que filhos fumam? Porque pais fumam. Este é o processo infeliz. Nossos filhos não fumam? Não. Por quê? Porque a tendência não foi estruturada com mapas de clichê mental, nem imagem fluídica na atual reencarnação, nem robustecidos pelo pai herói que eles falam, pela mãe virtude que eles anunciam. E encerrando, devagarinho, o amor de Jesus convoca-nos desde há muito para que executemos um programa de reabilitação dos nossos gravames. Como estamos vivendo o período de definições espirituais no globo terrestre, já não podemos adiar a oportunidade. Não há mais tempo. Você tem algumas reencarnações só. Se você se comprometer com erros, você tem que voltar para acertar esses erros. Não vai dar para programar a evolução. Então não tem mais que ficar agredindo, perturbando, infelicitando, destruindo.
corações humanos que passam em nossa vida. Não tem mais tempo. Agora nós temos que nos preparar para o processo evolutivo, não para o resgate. Porque quando você está resgatando, você não tem, às vezes, condições de produzir. A grande Gaia, nossa Terra, é um grande corpo, cuja alma é o próprio Cristo, que a dirige, que a conduz a caminho da luz. E aí, vem o Apocalipse. E nós precisamos entender. E nós nos apoiamos no Haroldo Dutra Dias, que coloca uma coisa muito interessante. Aqui seria o mapeamento. E aqui, para entender melhor, a cada um período de 28 mil anos, uma geração, uma semana planetária. Uma semana planetária. Então nós temos aqui, geração primitiva, Lemúria, Atlântida, arianos. Iniciou o processo capelino. Aqui. Aqui nós tivemos os que lá já existiam e os que vieram de Capela. Aqui o período adâmico. Nós vamos explicar o período adâmico para a gente entender bem. Então, na Bíblia existe início Adão, o arrebatamento de Enoque, o templo de Cristo, arrebatamento da igreja, juízo final. Não vamos entrar em detalhes porque não há tempo. Mas na Bíblia, a história da Bíblia é da queda de Adão ao juízo final. Isso é a história da Bíblia. Muito bem. O que nos interessa considerar que Adão é o símbolo daqueles que vieram de Capela e não conseguiram retornar. Por isso que ele perde o paraíso, definitivamente. Ele é expulso do paraíso definitivamente, porque ele não conseguiu subir. Portanto, não houve retorno à capela. Adão significa os que ficaram aqui e não conseguiram o passaporte de volta. E aí começa a Bíblia. E é interessante esse campo da queda de Adão, para saber o tempo apocalíptico, ou o tempo de profecia do Apocalipse. Qual que é o tempo? A gente pensa que é anos, né? Não. O tempo profético dentro do Apocalipse iniciou, segundo Haroldo Dutra Dias, no Isaías 38, 5, 8. O rei Acás teve a sua oração ouvida. Ocorreu uma volta do sol em 10 graus, que correspondeu a 1 hora. Ele teve, portanto, o quê? Uma moratória. Na Bíblia isso aqui chama moratória. Ele estava para desencarnar. E ele pediu, e foi ouvida a prece. E ele teve uma moratória. Retornou 1 hora o ângulo do sol, naquele relógio do sol que os antigos cultuavam. 1 hora corresponde a 15 anos. Ele teve 15 anos de moratória. 1 hora corresponde aos graus que foram retornados do sol para ele ganhar 15 anos de vida. Agora a gente está encerrando para entender que 1 hora dá 15 anos. Um dia, 360 anos. Porque é 15 anos multiplicado por 30. 7 dias, que é uma semana, é 2.520 anos, que é uma semana profética. Daí esse período do Apocalipse é uma semana profética. E depois que inicia o mundo de regeneração, é uma geração com uma semana profética. Só que vai ter uma transição. E é isso que nós vamos enfatizar. 2.500 anos. E o tempo de Deus seria, portanto, o A Caminho da Luz, 1938, Emmanuel, estamos no crepúsculo de
uma nova civilização. Crepúsculo, ele falou que aqui é 17h30, por enquanto. Mas, de um modo geral, 18 horas. Quando Emmanuel falou, nesse livro portentoso A Caminho da Luz, que nós estávamos no crepúsculo, nós estávamos às 18 horas. Crepúsculo. No livro Segue-me, 1973, ele fala assim: estamos nas sombras que precedem a meia-noite. Então já era mais ou menos 19 horas, 19h30. E nós vamos ter 2002, 24 horas. Estamos na meia-noite, 2057 será 3 horas da manhã. E isto aqui é a chave para que a gente possa entender que o mundo de regeneração começa exatamente quando a Era da Luz chega, em dezembro, 22 de dezembro de 2012, este ano. Agora, o mundo de regeneração, segundo o Haroldo Dutra Dias Brinca, não vai ser assim. Nós estamos lá no dia 22 de dezembro, vai chegando meia-noite e você fala assim: está chegando o mundo de regeneração. 10, 9, 2, 0. Mundo de regeneração! Alguém vai assaltar você, vai tirar desse mundo de regeneração, vai levar você. É uma transição. É lento, porque o Senhor é Pai de amor, bondade, soberanamente justo e bom. Dentro desse quadro, nós temos, ao Brasil, coube por determinação do Mestre Incomparável a tarefa de desenvolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Trazendo esperança, alegria, contentamento, motivação para o bem. Senhor, não sei porquê, eu acho que tem que perdoar, eu vou perdoar o meu ex-marido, vou perdoar. Ele tirou tudo, foi com uma mais nova, não há problema. Mas eu tenho que perdoar, porque senão eu vou ficar com o ódio, que é um ácido que corrói a minha alma. E aí eu posso ficar nesse mundo aqui por mais um tempo, depois eu vou ser missionária de um mundo aí que... Não! Senhor, me dê forças, porém, me dê sabedoria, Senhor. Aí você começa a orar. Senhor, me dê força, me dê sabedoria. Daqui a pouco você está falando: Senhor, tenha compaixão. Ele vai passar por momentos difíceis, porque ele está ainda comprometido com o mal que ele vai receber. Não de mim, que eu não vou cobrar ninguém. Eu quero me libertar, porque você quer a paz. E eu encerro, antes de fazer. Até que foi bom, né? Começamos mais. Mas eu encerro, primeiramente, soltando o debate, e depois eu vou pedir a todos um silêncio total aqui, para a gente fazer uma meditação que dura cerca de 4 minutos, com a música, que é a música, que amigos do Divaldo conseguiram levantar a música, que foi interpretada no mundo espiritual quando Orion veio das colônias superiores dar a comunicação, antecedendo o encontro dos habitantes de Alcione com seus pais. Não é linda, né? Essa música nós vamos passar aqui para a gente fechar os olhos e envolver-nos, e depois da música, 4 minutos, 5 por aí, tem uma comunicação de Divaldo, da mensagem de Francisco de Assis para os nossos dias da Terra. Mas antes, nesses minutos que faltam, palavra livre. Tem um microfone aí que está aí vivo.
Sim, é a expressão. É, a Nesses expressão. casos, é isso? Veja só, ela tem várias expressões. Eles estavam em condições de produzir um campo missionário na terra, só que ao invés de reacenderem como muitos, os egípcios foram em grande maioria. Porque era o grupo de maiores potencialidades. Eles tinham errado pouco lá, mas não alcançaram o nível. E voltaram mais cedo. Esses que vieram, trouxeram o quê? Trouxeram uma oportunidade de crescimento. Nos auxiliaram, por que não? Promoveram em nós muito avanço. É lógico que eles tinham uma série de problemas, mas eles promoveram em nós muita alegria, muita luz. A luz do conhecimento. Mas não conseguiram retornar. Exatamente este, que é o Império Inca, assim como o Maia, é um potencial de espíritos que vieram trazendo grandes conhecimentos, um potencial imenso de legado em todos os níveis, cada qual com seus perfis, mas que retornam, porque o Pai é de amor, eles não estão em degredo. Cumprida a missão, eles voltam e deixam esse legado fantástico ao acervo da memória universal. Mas passaram por aqui, iluminaram o nosso caminho, nos auxiliaram a alcançar esses potenciais que eles projetaram. Ora, como que você vai entender, na época, se você colocar hoje aparelhos hipermodernos, temos aqui um engenheiro, para reconstruir as pirâmides, naquela perfeição, facear as paredes e untá-las sem nenhuma infiltração, como é que se consegue isso? Eram, portanto, deuses para a nossa visão, além, muito além. É lógico que eles não alcançaram o nível evolutivo, mas readquiriram esse nível através do salto. E até conta que, para que as toneladas pudessem subir a lugares tão altos, vertiginosamente altos, usaram a energia quântica. Outros colocam como potenciais fluídicos para animar aquelas gigantescas pedras e projetarem com a força do pensamento, porque eles estavam além das nossas próprias vidas. Depois eles foram embora e deixaram o legado que incomoda até nós, até hoje. Razão disso. Eles não eram daqui. Depois de muito tempo se descobre que aquilo que seria lindo, verde e tal, era o quê? Eram aeroportos. Só daqui de cima dava para ver que aquilo lá era aeroporto. Desciam determinadas naves naquela época para que pudesse alavancar aquilo que eles faziam. Porque eles não eram daqui. Eles não tinham esse potencial que nós não conseguimos alcançar. E com a mesma tecnologia, muitas vezes a gente se esbarra nesses desafios. Mas cumpriram os seus desideratos, cumpriram os seus objetivos, estão de retorno à capela. Muitos estão por aqui. Uns cometeram crimes hediondos. Há uma notícia que não tem assim uma gradação muito efetiva, porque não veio de uma fonte ainda não documentada, mas comenta-se que alguém, comentando com Chico, conversando lá, teve acesso à informação de que Hitler não teria condições de viver na Terra.
Porque se ele viesse à Terra, o magma fluídico, pestilencial, de milhões de almas que ele destruiu, iriam desestruturá-lo. Nem na Terra ele se encontra. Está o acervo. Agora, erraram. Outros que vieram junto com eles, talvez já tenham retornado. Por isso que cada um tem a sua própria história. Cada universo é um universo dentro do universo. A cada um segundo as suas obras. Vamos então à colocação do final. Eu gostaria, primeiramente, encerrando, já está encerrado, porque depois de Francisco de Assis eu não ouso nem respirar, quanto mais falar. Inicialmente a gente quer agradecer profundamente a receptiva e os corações amados que nos envolveram. Por certo, a doutrina é uma das coisas mais importantes que acontecem em nossa vida. Consta que no passado nós tivemos uma interferência infeliz. Pela facilidade do verbo e da influência, localizaram através de inimigos e com informações correspondentes de que auxiliamos o Sinédrio para localizar, perseguir e destruir cristãos. Há informações que passamos várias reencarnações em sofrimento, em dor, idiotia e tantas coisas que o valham, até que chega a oportunidade de voltar à Terra. Pela minha idade, talvez a primeira reencarnação como espírita, porque 1857, até chegar no Brasil e edificar, e mesmo na Europa, que demorou, eu não teria sido espírita na época, ou 50 anos depois. Eu nasci em 1947, possivelmente a primeira reencarnação como espírita. Assim como os velhotinhos como eu, talvez seja a primeira vez que a gente está aqui. Pega umas meninas novas, como a Aninha, talvez já veio aqui, já voltou, né, Aninha? Já veio, voltou, está aí de novo, nas hostes do bem. Então, agora que a gente termina, eu gostaria de fazer a apresentação que não foi feita. Estamos aqui por acréscimo da misericórdia divina. Não por méritos, mas por débitos. Qualquer colocação positiva não deve ser feita, porque, por mais que eu faça, não pagarei a decepção do Senhor. Por certo, não terei condições de equiparar-me a uma pessoa que possa falar de Jesus. Esse trabalho a gente faz para buscar um pouco de paz nesta reencarnação gloriosa. Por isso que a gente faz uma homenagem constante a Chico Xavier. Porque ele é, por certo, o nosso orientador invisível, por estar mais perto de nós. A ele, a Chico, as nossas vibrações de gratidão. E ao Divaldo, que também aceita que falemos dos seus livros, que permite que comentemos as suas atividades no bem, saindo de maneira muito humilde e simples. Deixo um beijo em todos e uma alegria
indescritível, pela recepção, pelo amor, pelo carinho, pela vibração. Espero que tenhamos despertado em cada um dos companheiros a necessidade inadiável de se preparar para o mundo de regeneração. Fechemos os olhos, acomodemos bem nas poltronas. E a música, ela toca e você deve se colocar como se estivesse no mundo espiritual e o seu acervo sendo analisado diante da perspectiva espiritual futura. Depois, muita atenção na mensagem de Francisco de Assis. Mestre, sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos, fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restitui-nos a vida gloriosa, para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo o amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Francisco de Assis.